E aí, daqui a pouco, a gente começa a cair em várias ciladas. Porque a gente está fragilizada. Sim. E aí, nós não temos o apoio necessário para isso acontecer de uma forma leve, né? E eu não quero, assim, ó, romantizar. Não é isso. A amamentação, ela não é fácil. Mas ela exige técnica. Exige. Fato. É né? verdade, gente, é verdade. Então, e aí, se a gente pensar um pouco, engravidei, né? Nós temos as fases da lactação. Então, lá no início, né, tá gravidinha, começa a mamogênese, que é a preparação da mama, né, para produzir esse leite, mudança nos alvéolos, né, tamanho, né, começa toda uma transformação. E aí depois nós temos 2 fases de lactogênese, lactogênese 1 e 2. E aí que entra o pulo do gato. A lactogênese 1, dos últimos dias de gestação, e aí algumas mães já começa a perceber que tem o colostro, que já sai lá no banho, até os 2, 3 dias após o nascimento do bebê. Então, o que é? De fato, nós não estamos produzindo leite. É pouco. Do 3º ao 8º dia, nós temos a lactogênese 2. O que acontece no 8º dia? Do nada. Não acontece isso? Cara, e é do nada, né? E desce pelo Porque é cérebro. nesse- Desce pelo cérebro, Desce aqui verdade, pela desce aqui, jugular pela e- jugular e vai. É nesse momento que desceu o leite de verdade. Cara, e aí, delícia. e aí é muito muito louco, bom. que se aí você não tem uma pessoa realmente do teu lado que saiba o que fazer, aí, minha querida... Porque aí, o que acontece? Até o 8º dia, o estômagozinho do bebê é desse tamanho assim, ó. Mas o pouco que ele conseguir absorver já é o suficiente para ele. Além Mas da ele- fisioterapia no músculo da face. Mas é isso aí. Tem Mas essa. ele precisa estimular, É? porque ele vai estar lá fazendo a ordenha natural, que é o que vai fazer com que o teu peito produza mais leite. Sim. Para daí, quando chegar nesse 8º dia, o leite descer. Aí a gente teve a injeção total, a descida total do leite. E aí também exige manejo. Porque aí tu pensa, meu Sim. Deus, e agora? E quando uma mama E enche, dói. a outra não? E dói. É. Nossa, dói muito. Tem algumas mães que dá febre. O meu peito né? virou tipo um balão, assim, ó. Mas juro por Mas Deus, e aí era muito o que gigantesco, acontece? assim. Eu pensei Aí que nunca porque mais ia voltar. tem dor, por exemplo, Tem. a pessoa não quer amamentar. E aí o que acontece? Eu não vou amamentar, tá muito cheio. Tu começa a não pôr o bebê no peito. Tá doido, é Ele bem essa hora começa que a não precisa. estimular. E aí o que vai acontecer? Com a tua Mastite. prolactina, com a tua ocitocina, começa a cair. E aí a tua produção começa a diminuir. Por isso que é manejo, entende? Sim. E aí, que é um ponto fundamental, ajustar. O que acontece nos primeiros 3 meses? É ajuste. Eu estou conhecendo o bebê está me conhecendo, né? O estômago dele está aprendendo a Está digerir. aprendendo, ele é pequeno. A pouca quantidade que ele ingerir vai satisfazer as necessidades desse bebê, né? Claro, acompanhando o peso, crescimento, desenvolvimento. E aí é importante a gente ter bons profissionais. O que acontece lá pelo 8º, 10º dia do bebê? Aí todo mundo, não, o leite é fraco, o bebê quer mamar mais. Porque o bebê nos primeiros dias, 7, 8 dias, ele dorme, ele quase Dá não fórmula, quer mamar. dá fórmula, porque ele não E tá... aí que a gente... Sabe? Desliza Você na foi. Porque Na banana. é quando nós não vamos dar o estímulo para essa mama seguir produzindo. Dali 2, 3 dias vai cair a produção pelo manejo inadequado, né? Sim. Aí o bebê lá pelo 7º, 10º dia, ele tem um pico de crescimento. Picos de crescimento, saltos de desenvolvimento, ele fica mais agitado, ele procura mais a mama, ele quer mamar, ele tem uma necessidade de sucção, que é uma necessidade fisiológica do bebê. É um Porque prazer. é um prazer. Ele quer estar ali. Porque o peito, ele não é só alimento. Ele é Ele é aconchego, aconchego, ele é claro. amor, É ele é cheirinho da segurança, ele mamãe. é ninho. É saudade. Então, nesses primeiros dias, e aí a gente tem a falsa impressão de não é leite suficiente, ele quer mamar mais. É, Ele não isso estava mesmo. mamando assim, ele quer mamar mais, tem que dar Sim. fórmula. Aí, quando tu entra com a fórmula, tu espaça as mamadas. Quando tu espaça as mamadas, produção hormonal cai
e tu começa, aí tu entra nesse ciclo de prejudicar a amamentação, sabe? Mas Interessante. nesse momento da descida, no meu caso, assim, do Liam, assim, quando veio a descida veio assim, ó, Sim. senhora, né? Então, na verdade, não é que eu não queria dar o mamar para ele, é porque Doía. estava doendo muito. Só que quando ele mamava, daí acalmava. O inchaço. Querendo ou não, Esvaziava. Você esvaziava. escoou o inchaço. Isso O aí. problema realmente das mulheres que não têm uma orientação, porque daí eu tinha a Júlia, no caso, né? Sim. Que deu leite, que foi uma beleza para as crianças, né? Então ela me ajudou muito nisso, Sim. né? Porque daí ela me ajudava a ordenhar, me ajudava ao que fazer, como fazer, né? Porque senão realmente a hora que desce, você pensa, meu Deus, eu vou Que eu- explodir. Interessante eu não vou que conseguir. a mulherada de hoje tem muita tecnologia disponível, como mini máquinas de sucção, Sim. de ordenha, portáteis. Maridos. E assim, e às vezes assim, participativos, até né? para eu vejo assim, pessoas que querem saber o quanto que estão produzindo, né? Fazer a ordenha na máquina artificial, medir ali, né, dar na mamadeira o seu próprio leite, até para você ter o controle se é 30 ml, se é 60, se chegou a 100. Se tu tem essa dúvida, também tem recursos de você extrair o leite e ver Verdade. quanto que deu cada mama. E aí você tira essa dúvida. Eu precisei disso numa fase, sabe? Porque o Pedro teve esse pico de desenvolvimento, eu achei, pronto, meu leite deve estar ralo, né? E aí, uma amiga minha que tinha e tal, ela trouxe dos Estados Unidos, ela falou, tira o teu leite e dá para ele na mamadeira e veja quanto que você está produzindo. E eu estava produzindo bastante, era ele que realmente estava num pico de desenvolvimento. É. E aí, depois, até os 3 meses, nós temos 4 saltos assim principais e que causam essa mudança. Mas isso não é o leite fraco, não é o bebê tem uma necessidade Ele vai de gastar mais regulação. calorias. Regulação é desenvolvimento neurológico do bebê, de entender, de buscar a mãe, né? Além da regulação fisiológica e aí a regulação da mamada. A maioria das mães falam, a partir dos 3 meses o sol volta a brilhar. Não é? Bem depois. Não, porque aí depois tu regulou. Não, ixi, Tu regulou. Não tem Depois mais dos esse... 3 anos, 4, daí Não, vai Você ter nem volta. cicatrizou ainda as Não, 17 o sol- camadas da cesárea, O sol minha filha. voltar a brilhar demora mesmo, né? Não, mas a eu digo assim que amamentação você tem já razão. Tá, Sim. porque aí você já tá mais... Já regulou, o bebê Ah, entendeu, no o teu vínculo da corpo amamentação. entendeu. E aí Ele o já negócio... aprendeu a mamar certinho, porque, gente, apega. É tudo. Ela é Se ele, fundamental, se o bebê pegar errado, já era. Rasga Entende? tudo. Vai rasgar, vai doer. Vai. E uma coisa que eu fazia muito com o Liam, que foi muito legal, e eu sempre falo para as gravidinhas que passam por mim, você já conversa com seu filho, você já vai falando para ele, eu sei dar mamar e você sabe mamar, meu amor. Isso. Você vai nascer. E aí eu ainda falava, não vou te dar teta em lasca, esqueça. Cortou, rachou, não vai ter sangue, vai ter mamadeira. Menina, ele pegou certinho, com a boquinha certinha. E eu nunca tive nenhum problema, nenhum cortinho, nada, sabe? E eu recebo muitas grávidas também Que no machuca. consultório, machucado, que teve aquela vez lá, lembra que te trancou o ducto, o meu- mas daí é outra coisa. Mas olha quanta Mas tá aí coisa outra pode coisa. acontecer Tá aí. paralelo, né? Então imagine quando tu tem algo assim, a descida do leite, a tua mama fica um balão. É um balão. Tu consegue succionar um balão? Se tu colocar a tua boquinha ali, tu vai conseguir? O teu Não peito é. assim, o bebê não vai conseguir. E é aí que machuca. Por isso que tu tem que esvaziar. Além disso, ordenhar. ainda entra muito ar na mamada e o bebê vai ter muitos gases, cólicas Vai e tal. escapar, né? Então, Vai. a pega é fundamental para um bom desenvolvimento para a mamãe, para o bebê, para todo mundo. Isso aí. E Não, e você outra- também faz consultoria dessa pega, né? Sim, Você- que na verdade esse é o processo fundamental. É a pega correta, né? Aí às vezes a gente fala, o que é a pega, né? É o jeito que a boca pega o maminho. Mas aí você pensa assim, o que o bebê mama, né? Aí às vezes, ele não mama o bico O do bico, peito. exatamente. Ele precisa abocanhar A auréola. a areola. Areola. Areola é do tudinho. É, a auréola do anjo. areola, eu também Eu sei. falei, não, e eu falei errado o pod passado inteirinho. Ah, gente, escreve certo e Areola. fala errado, tá tudo bem. Tá, a areola, né? Vamos puxar um pouco da anatomia. O que é a areola, né? Esse círculo redondo que nós temos na mama
e que na protusão, ali na frente dela, nós temos o bico. Não é o bico. Ah, eu não tenho bico, eu não vou amamentar. Não é o Exato, bico. não é o bico. Você Não é o tem que bico. pegar, o bebê vai pegar a maior parte da areola do peito. É isso que ele aí. precisa abocanhar. E outra coisa, às vezes tua auréola não fica redonda na boca dele, ela fica Não. achatada, assim, parece que É, ele aham. esmaga E igual um aí, pato. e aí sim, aí nós podemos ter algumas dificuldades, porque aí nós temos a mama, né, a auréola que pode ser protusa, que seria ideal, digamos, para amamentação, a plana ou a invertida. Mas não é caso de não amamentar. Exato, não vai existe amamentar, não amamentar, existe. vai. Às vezes é a posição do bebê, né, a forma com Do que ele vai colinho que tá, É, a altura que a tá forma segurando. com que tu oferece, né, esse peito para ele realmente conseguir abocanhar. E aí o negócio flui. E Postura, outra, amiga, postura. uma amamentação correta, gente, facilita a vida Ai, tão bom. dos pais, facilita a vida do bebê, todo mundo fica bem, em paz. Então, assim, por quê? Porque as mães querem amamentar, sabe? São poucas as mães, assim, não pouquíssimas as mães que não querem amamentar. E tá tudo bem. Porque, e tá tudo bem tudo também, Mas claro. isso E elas sabem a importância. Às vezes elas querem amamentar o quê? 3 meses. Faz Tá. o que tu acha no teu coração. O grande Eu achava problema que que eu vejo é a pessoa, a mãe, querer e aí ela não ter o suporte Não ter ou su- ter uma orientação equivocada. Exato. E aí ela acaba desistindo, às vezes, de um sonho, né? E aí, quando a gente fala em amamentação, isso que a gente falou, não é só o alimento, Sim. né? Que já é muita já é coisa. tudo, no caso. Mas Não o é colo, mesmo. o aconchego, a segurança e que impacta, e aí a Raquel pode nos falar com mais propriedade, pela vida da pessoa. Totalmente, né? Sem dúvida. Totalmente, porque existe um elo, inclusive, no aspecto divino, né? Porque a gente não recebe qualquer ser para ser tutorado, orientado, guiado por nós. Há um reencontro de almas aí. E a gente não está colocando em quantitativo nem em qualitativo. Há uma escolha, né, do aspecto divino para essa família estar sendo abençoada para a chegada de um bebê. E nasce um bebê, nasce o pai junto, nasce o bebê, nasce a mãe. Então, inclusive no segundo filho, no terceiro filho, porque falando nisso, né, como incluir o recém-nascido já tendo um filho mais velho,